Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, tranquilos e também felizes. Estamos aqui, né, pessoal, em mais uma semana, em mais uma segunda-feira, para dar aí continuidade às nossas aulas remotas, né? Porque nós não podemos aí parar de aprender, né? Então, a única forma que nós encontramos foi essa, então nós vamos seguir aí e vencer essas dificuldades, tá? Então, estamos aqui em mais uma segunda-feira para nossas aulas de ciências para os sétimos anos, né? Hoje, dia 16 de 11 de novembro, né, de 2020, nós dizendo, né? 16 de novembro de 2020. E nós vamos continuar falando de física dentro de ciências, né? Ou ciências dentro de física. Então, algumas aulas, né, pessoal, nós estamos discutindo os tipos de força. Então, nós já passamos por uma infinidade de tipos de força gravitacional, de contato, de campo, magnética, né? Força normal, força de atrito, né? A última que nós falamos foi uma força muito importante e que é muito utilizada no nosso dia a dia, né? Que é o empuxo, né? Uma força vertical para cima, né? Ascendente, que é realizada, que é executada pelos fluidos, como por exemplo os líquidos e os gases, né? E a gente viu que há uma aplicação muito interessante, né, do empuxo. E a gente mostrou aqui através de exemplos, né? Na maioria das vezes, quando eu tento mergulhar um objeto menos denso do que a água, né, nela, né, afundar esse objeto nela, esse objeto tende a subir, né, a ser jogado para fora da água. E quem é que faz isso? Quem é que faz essa mágica? É a água? Na realidade, não é só a água, mas sim uma força vertical ascendente ou uma força vertical para cima, chamada de empuxo, né? Como também o empuxo explica por que um navio que pesa milhares de toneladas, feito de aço, consegue flutuar sobre as águas, né? E se deslocar sobre elas. E um prego, se você soltar um prego, que também é feito de aço maciço, se você solta, ele afunda, né? A gente viu porque boa parte do casco do navio é oca, né, e preenchida por ar, deixando ele menos denso que a água. Então, um objeto, quando ele tem a mesma densidade que a água, ele vai ter uma anulação da força de empuxo, ele vai conseguir flutuar. Quando ele é mais leve do que a água, ele vai ficar, quando ele tem a mesma densidade, ele vai ficar meio que imerso. Quando ele é mais leve, ele vai flutuar, e quando ele é mais pesado, ele afunda, né? Então, foi isso que a gente viu na aula passada sobre o empuxo. Hoje, minha gente, nós vamos falar sobre outro tipo de força que não é muito aplicável, ela não é muito visível, mas ela existe e ela tem sua importância, tá? É a chamada força centrípeta ou força resultante centrípeta, tá? Um nome um pouco difícil. Mas o que é, professor, essa força resultante centrípeta ou simplesmente força centrípeta? É aquela força, minha gente, que nos joga para um lado ou para o outro quando nós estamos no automóvel e o automóvel faz uma curva, né? Então, quando a gente está lá no automóvel, né, o automóvel faz uma curva, a gente vai para um lado, depois volta para o outro, né, ou fica no centro. Então, o que provoca aquilo? É uma força centrípeta. E essa força, ela é exatamente, minha gente, a força que é utilizada para permitir que um automóvel ou uma motocicleta faça uma curva e não saia da pista. Porque se não fosse essa força, ele poderia muito bem sair da pista, tá? Então, mas vamos definir, vamos conceituar o que é a força centrípeta. É uma força resultante da soma de todas as forças. Imaginemos aqui que a gente tem uma inúmera quantidade de forças: força de atrito, força normal, força de contato. Então, o que é a força centrípeta? Essa força resulta da soma de todas as forças que atuam em um corpo, na direção radial. O que é direção radial, professor? Pelo amor de Deus, nunca ouvi falar nisso. Vou falar agora. O que é uma força radial? Raio, pessoal, é nada mais nada menos do que a medida do centro até a borda de um cilindro. Eu pego um cano, por exemplo, quero medir o diâmetro do cano. Como é que eu faço isso? Eu vou hipotetizar o centro do cano e vou medir o raio dele. O diâmetro é 2 vezes o raio. Eu pego o valor do raio,
né? E multiplico por 2, 2 vezes o raio, tá? Então, o que é uma direção radial? Uma direção, ó, do centro para a borda, do centro para a periferia, tá? Então, em um corpo na direção radial, tá? Essa força vai atuar na direção radial, que é do meio, no caso do carro, para fora da curva, né? O carro é o centro, modificando a direção e a velocidade. Então, o carro, imaginemos que o carro vem em linha reta, tá? Para ele fazer essa curva, tem que existir a força centrípeta partindo do centro para a borda, que vai fazer com que ele contorne a curva sem passar direto, tá? Responsável por isso é a força centrípeta. E também vai modificar a sua direção e a sua velocidade. Por quê? Normalmente eu tenho que reduzir a velocidade para passar numa curva, né? Se eu quiser passar na curva com a mesma velocidade que eu venho numa reta, eu posso muito bem sobrar nessa curva, ou seja, a força centrípeta não foi suficiente e o carro sai e causar um grave acidente. Então vai haver uma mudança na direção e na velocidade. Na direção por quê? Ele vinha em linha reta e ele agora vai fazer uma direção curvilínea, né? Uma direção em curva. Ele vinha em uma reta e vai fazer uma direção, ou vai realizar um sentido curvilíneo, fazendo uma curva, tá? Então, isso seria a definição do que é força resultante centrípeta. Mais uma vez, essa força resulta da soma de todas as forças que atuam em um corpo, tá? Na direção radial, tá? Ó, na direção radial, a direção é essa, ok? Modificando a sua direção e também a sua velocidade, tá? Ele vinha em linha reta, vai fazer agora, o seu direcionamento vai ser curvilíneo. Ele vinha em alta velocidade, ele vai ter que diminuir a sua velocidade. Essa força centrípeta, pessoal, como as demais forças, ela possui um sentido e uma direção. A direção dela é radial, ou seja, do centro para a borda, do centro para a periferia, né? Radial. E o seu sentido é sempre para dentro da curva. Quando o carro está fazendo uma curva, o sentido dele é ir para onde? Para dentro da curva, né? Não para fora. Porque se ele for para fora, ele vai sobrar, ele vai sair da pista, vai sair do caminho. Então o sentido vai ser sempre para dentro da curva, né? Fazendo para dentro para conseguir contornar essa linha curvilínea, tá? Uma outra informação importante, pessoal, sobre a força centrípeta é que ela é condicionada por dois tipos de velocidade. Uma velocidade chamada de velocidade tangencial e uma velocidade chamada de velocidade vetorial. Tá? Então, quem condiciona a velocidade para que um objeto ou um corpo realize ou sofra a força centrípeta de forma correta e evite, por exemplo, que um carro saia da pista numa curva é a velocidade tangencial e a velocidade vetorial, tá? Então, fechando o estudo das forças, né? A próxima semana a gente vai entrar em um outro conteúdo. A gente fechou com chave de ouro, explicando um pouquinho o que é a chamada força centrípeta, né? Essa força que garante que os automóveis, isso é um dos milhares de exemplos, tá, pessoal? Que os automóveis contornem uma curva sem sobrar naquela curva, né? Apresentando uma direção radial em forma de raio do centro para a borda e um sentido para dentro da curva. O carro fazendo isso, ele quase nunca sobrará numa curva. Claro, diminuindo a sua velocidade, tá? Então, isso aí foi mais um tópico nosso de ciência dentro de física ou física dentro de ciências nessa semana. Tá? Espero que tenham entendido, é um pouquinho complicado, mas a gente definiu bem aqui, tá? Qualquer dúvida, minha gente, só é lá acionar no WhatsApp, no privado, que a gente vai tentar tirar essas dúvidas, tá? Continuem fazendo as atividades, tá, pessoal? Os que não estão fazendo, procurem fazer, minha gente, isso é importante para vocês, isso é importante para nós temos que continuar, nós não podemos parar, tá? Está perto, está chegando no final do ano aí, a gente tem que continuar, ok? Continue se cuidando. A pandemia não passou, então continue usando a máscara, continue higienizando as mãos e evitando ao máximo aglomerações, minha gente. Porque apesar de ter diminuído,
não passou, tá? Então continuemos se cuidando. Uma abençoada semana a todos vocês e até a próxima semana. Tchau.